nessa noite. Algumas tempestades que acontecem em nossa vida. Pelo menos 5, eu vou ser bem rápido, não vou passar das 11, rapidinho, 20 minutos. Pelo menos 5 tempestades. Mas eu quero falar de uma especialmente nesse capítulo, nesse livro. Mas eu vou falar de algumas para os irmãos entenderem. Tempestade é uma agitação da atmosfera muito violenta. E ela pode ser lançada de um lado para o outro através do vento. O vento lança uma tempestade que ela começa aqui e lança ela lá para o outro lado. Por isso a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou um grande vento para levar a tempestade onde Ele quis. Porque existe tempestade em nossas vidas que foi Deus que nos enviou ela. Existe tempestade em nossas vidas que o diabo envia, com permissão de Deus, é claro. Mas existe tempestade em nossas vidas que nós procuramos com a mão. Existe a primeira tempestade, é a tempestade do nosso cotidiano, do dia a dia. Em Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 ao versículo de número 41, nos conta uma tempestade dessa, a qual Jesus chama os discípulos num dia normal, um dia o qual estava pregando, ensinando como veio fazer. E vamos atravessar para o outro lado e entraram no barco, e Jesus, cansado, porque estava aqui, ele também era homem, ele se cansava, e ele deita na proa, na traseira, e vai-se embora, e uma tempestade se levanta, e os discípulos se desesperam. No dia a dia, estava fazendo o que era normal, estava acompanhando o mestre, mas uma tempestade se levanta. Mas há uma diferença. Se os irmãos repararam, eu disse que Jesus estava no barco. Uma tempestade no dia a dia, quando Jesus está no barco, é diferente. Porque a Bíblia vai dizer aqui que Jesus estava na proa do barco. Se os irmãos aqui, acho que todos aqui conhecem barco, é na proa que fica o leme, na proa que fica o lugar de dirigir. Nessa tempestade, Jesus está nos dizendo: olha, se eu estiver no barco, eu estou no leme, estou na direção da sua vida. Acontece com todo mundo, mas a diferença é quem está no seu barco. Jesus está no barco, não se preocupe, ela vai se levantar, mas na hora, como foi com os seus discípulos, vão chamar ele e vai dizer: oh, e a tempestade? Ele chegou e parou a tempestade. Na nossa vida, no nosso cotidiano, existe a tempestade do dia a dia, mas quando Jesus está no barco, ele está no leme, ele está na direção, é ele que conduz. Não se preocupe, essa tempestade aleluia, que tem Jesus no barco, ele levanta e te dá uma nova direção. Louvado seja o nome de Jesus. Fala a Deus. Mas Jesus também permite uma tempestade. Ele envia uma tempestade, ou ele te envia para uma tempestade para te provar, para você que ele é poderoso e ele está acima do seu problema. Nós temos um negócio de contar os nossos problemas para Deus, o quão grande é Deus, como é grande o meu problema. Nós temos que mudar e começar a dizer: coitado de ti, problema, porque grande é o meu Deus. No nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 6, Jesus está no monte e diz: olha, vão para o outro lado, atravessem o mar da Galileia, atravessem. Jesus, será que não sabia que ia ter uma tempestade? Claro que sabia. Então por que ele enviou os discípulos para ir sozinho, sem Jesus, para uma tempestade? Jesus estava querendo ensinar para eles que eles, mesmo que estivessem no barco, no mar, estivessem as coisas tudo desandando, Jesus ia aparecer andando sobre a tempestade para te dizer: ela pode ser alta do jeito
jeito que for, ela pode ser grande do jeito que for, ela está debaixo dos meus pés. E se você é servo de Jesus, não se preocupe, essa tempestade, Ele está te provando que Ele é maior do que o problema que você está enfrentando. Louvado seja o nome de Jesus. Existe tempestades que faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Como assim, irmão? Paulo, no capítulo 27, no capítulo 28 de Atos, vai nos contar que Paulo foi preso e ele agora apela para o imperador e enviam ele para Roma, coloca num navio e vai para Roma. Nesse meio do navio, ele não passava em lugares como passou, e Deus tinha um plano. Em uma pequena ilha chamada Malta, existiam pessoas ali que necessitavam de ouvir e de ser salva e de conhecer a Deus, mas quem ele ia levar para lá? Como Paulo estava a caminho de Roma, estava no mar, Deus falou: eu vou enviar uma tempestade, porque eu preciso salvar Malta e vou levar Paulo até lá. Conhecemos a história. Paulo sai, o povo acha que ia morrer, todo mundo desesperado. Paulo chega no comandante e diz: não se preocupe, porque o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, me apareceu essa noite e disse que ninguém vai se perder. Aleluia. Tem um propósito nessa tempestade. Fica tranquilo. Talvez você não entende porque você saiu de lá e veio para cá, porque você está saindo daqui e indo para lá. É porque Deus tem um propósito. Talvez a porta que se fechou aqui é Deus te lançando na tempestade para te dizer: é hora de sair, porque eu tenho um propósito com você em outro lugar. Louvado seja o nome de Jesus. E o propósito de Deus sempre é salvação de almas. Glória a Deus. Assim como eu tenho para mim, e não vou dizer que é revelação, talvez não estava no propósito do pastor ou da pastora vir para cá, mas Deus moveu os ventos e eles estão aqui. Qual é o propósito? Falei com ele agora, olhando o tamanho da igreja que ele está construindo e que Deus está tendo a graça e a misericórdia de o ajudar, porque nós, sem a ajuda de Deus, eu falei: pastor, você sabe o que eu acho dessa igreja? É muito grande, é 10 por 18, uma igreja grande. Eu falei: olha, pastor, eu penso o seguinte: Deus não permite uma construção desse tamanho para fazer teste, não. Se Ele construiu, é porque tem gente ali que cabe lá dentro. Aleluia. Não era propósito deles, mas era propósito de Deus. E uma tempestade foi movida e os trouxeram até aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Não se preocupe, se Deus está na sua vida e as tempestades começarem a acontecer, quem sabe é Deus te movendo de lugar, porque tem uma outra obra com você em outro lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Existe ventos enviados por Deus. No capítulo de número 14 de Êxodo, fala de um vento, que Deus usa o vento também para abençoar. Êxodo 14, versículo de número 21, o povo estava numa situação de perigo, preso na frente do mar, atrás do exército de Faraó. Moisés clama a Deus e Deus diz: olha, toque no mar. Quando ele tocou, a Bíblia vai dizer: e o Senhor enviou um vento forte e o mar se abriu e abriu passagem de livramento para o povo. Há tempestade, há um vento para a bênção, mas há também, Êxodo capítulo de número 9, o vento, a tempestade de juízo. Como assim, irmão? A Bíblia vai dizer no capítulo 9, do versículo 22 ao 35, que Deus estava avisando a Faraó e dizendo: libera o meu povo para ir embora, libera o meu povo para fazer a minha vontade. E Moisés chegava lá: nós queremos ir adorar, e o povo nada. E Deus disse: faz o seguinte, avisa para ele que eu vou mandar uma tempestade de granizo, para ele ver que eu posso fazer o que eu quero e posso usar de juízo. Morreu muita gente, porque foi juízo da parte de Deus naquele povo, para mostrar que Deus não é só Deus de amor, Deus também é fogo consumidor. Aleluia. Algumas tempestades que tem, se formos olhar na Bíblia, tem mais, mas eu quero falar com os irmãos dessa tempestade que nós vemos.
Deus chama o seu profeta e diz: olha, eu quero que você vá em uma cidade, eu te escolhi para profeta, e você vá a Nínive, e aquele povo está no pecado, aquele povo está vivendo contra a minha vontade, e prega a minha palavra e diga: ou se conserta, ou eu vou destruir. E ele foi para outro rumo. Alguns irmãos vão dizer que ele era covarde, mas porque talvez não conhece a história. O povo dos assírios era tão violento que nos muros de Nínive existiam pessoas que estavam mortas ali com o couro arrancado, existiam pessoas que eram esfoladas vivo e pregadas no muro, existiam pessoas que eram arrancadas da cabeça e pregavam-se no muro, tinha pessoas que tinham pedaços, era coisa feia para quem era inimigo olhar e dizer: esse povo não é de se mexer com ele, vamos cascar fora, era para dar temor. Talvez ele, olhando essa situação, ele falou: não vou. Mas há uma outra história que diz que o povo de Nínive matou o pai de Jonas, e ele agora, conhecendo Deus que ele servia, ele disse: eu pregar, eles podem conhecer a palavra e Deus vai condenar, e Deus não vai condenar, vai salvar. E ele estava querendo, então, era vingança. Isso são algumas teorias, mas eu não quero entrar nesse caso. Eu quero dizer que ele entra, chega no mar, chega num navio, numa embarcação, quem sabe no tempo de hoje, numa embarcação de Gustavo Lima, Roberto Carlos, sei lá, de luxo, e paga a sua passagem e vai tranquilo para outro rumo. Vai dizer a história que é 4.000 quilômetros de diferença. Deus manda ele para o lado de Goiânia, ele sai para o lado do Pará, e anda 4.000 quilômetros de diferença, correndo. Aqui ninguém me acha, aqui ninguém vai saber que eu estou, aqui o meu pastor, ele não vai ver o que eu faço, aqui a minha esposa, eu estou longe, ela não está vendo o que eu estou fazendo, aqui a missionária não vai me olhar, eu vou descer lá no porão, tem um quarto de luxo, quem sabe tinha um banheiro de luxo, e vou ficar tranquilo. Só que o versículo de número 4 nos ensina o quê? Se Deus tem um caminho, se Deus tem um propósito, se Deus te mandou por uma estrada, Ele vai atrás, Ele vai te mandar vento. Mas esse vento não era para matar. Deus estava dizendo: eu vou te mandar no vento, porque eu quero você no lugar que eu mandei, na posição que eu mandei. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Às vezes, irmãos, acontecem coisas na nossa vida e nós venhamos a perguntar ao Senhor: por que o Senhor está fazendo isso? E Ele está lá de cima falando: não é eu, foi você que escolheu o caminho que eu não te dei, não é eu, é você que está indo por onde eu não mandei. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo? Me ajuda. Ele está dizendo: não, é você que tem que sair da onde você foi, é você que tem que sair fora do caminho que não é meu. Às vezes, a tempestade que nós estamos passando, ela está na nossa mão e na nossa atitude, sair dela. E nós queremos campanha, e fazemos campanha, e vamos para o culto, e oramos, e nada acontece. Por quê? Porque Deus não faz aquilo que você pode fazer. Você teve a perna e a coragem de entrar. Deus está dizendo: eu quero abençoar, mas sai daí, porque foi você que saiu do lugar que eu te coloquei. Nessa noite, Ele está dizendo: olha, essa tempestade é para você olhar seus conceitos. Aonde você está é o lugar que eu te coloquei. Aonde você está é o caminho que eu te coloquei. Ah, Senhor, vai me matar, eu não aguento mais. Vai não, Ele só quer te colocar no caminho. Ele está te cercando com a tempestade para você voltar para onde Ele quer. Quando Jonas disse: olha, me lance lá na água, porque o culpado é eu que sou o culpado. Quando ele reconheceu que estava em caminho errado, Deus providenciou o maior milagre da Bíblia, providenciou um peixe e engoliu ele, mas ele não morreu. Lá de dentro do ventre, ele clamou no capítulo 2 e disse: olha, do ventre do inferno o Senhor me ouviu e me tirou. Por quê? Porque ele reconheceu que não era o caminho que Deus queria. Nessa noite é hora de nós colocarmos a nossa vida na nossa frente e dizer: Senhor, e aí? Será que essa tempestade não é Deus te dizendo: volta para cá, meu filho, volta para o seu caminho, eu te quero dedicar? Não, mas eu quero andar do lado de cá, porque aqui eu ganho mais dinheiro, porque aqui ninguém está vendo. Peraí, tem um olho no céu que
Aleluia. Existem pessoas, irmãos, que você vai ver fazer campanha a vida inteira. Tem campanha de oração do milagre, está lá, não faz não. Tem campanha de oração da bênção, está lá, não faz não. Você olha a vida dele a mesma, ele não recebe. Irmão, por que você vem até hoje? Deus não me ouviu. Mentira, Deus está ouvindo, Deus está precisando de uma atitude, dele sair da posição que ele foi, sem Deus ordenar. Preste atenção, se Deus te colocou aqui, é aqui que ele te quer. Quando ele quiser te tirar, ele vai te tirar, ele vai falar, não saia com as suas pernas. Deus te pôs, foi para ficar aqui. Se você sair, você está causando uma tempestade, porque Deus não quer te perder, ele quer te colocar no caminho de volta e dizer, é aqui que eu te quero, é aqui que eu te coloquei, é aqui que eu te chamei, louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fala a Deus. Jonas, por causa dele, quase mata a tripulação, quase mata todo mundo. E a Bíblia diz que o barco quase se estraçava por causa dele. Não é só você, irmão, não é só nós que sofremos.